Olá, meus amigos e amigas internautas, estudantes, evangélicos e amantes da verdade. Sejam bem-vindos ao canal Pare de Ser Enganado. Eu sou Lulu Poeta e venho por meio deste áudio falar de um assunto que eu acredito ser interessante para você que está me ouvindo agora. Você que, em sentido espiritual, tem um compromisso com a verdade, tem uma fé que move você a ter um apreço sincero por ela, sem parcialidade, sem sentimentalismo, sem paixão e independente de qual seja a sua religião. Peço, por favor, que ouça esse áudio até o fim e, com base nas Escrituras, tenha o prazer de tirar suas próprias conclusões sobre o assunto, cujo tema é: são as testemunhas de Jeová uma seita? Bem, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: o termo seita demanda um assunto bastante amplo e divide a opinião de muitas pessoas que, infelizmente, ao longo dos anos, vem distorcendo o conceito correto e associando erroneamente as testemunhas de Jeová. Tá bom? Vamos lá. Há os que definem seita como sendo um grupo que desagregou de uma religião estabelecida. Outros aplicam o termo a um grupo que segue determinado líder ou mestre humano. O termo geralmente é aplicado de forma despreciativa. As testemunhas de Jeová não são uma ramificação de alguma igreja, mas entre elas há pessoas procedentes de todas as rodas da vida e de muitas formações religiosas. Não consideram nenhum humano como seu líder, mas unicamente Jesus Cristo. Certamente, você já deve ter ouvido alguém dizer que as testemunhas de Jeová é uma seita. Ou então, você já tem esse conceito em sua mente. Talvez por preconceito, ou quem sabe ouviu isso de um pastor na sua igreja, ou aprendeu na escola dominical. Bem, seja lá qual tenha sido o meio em que você adquiriu a ideia de seita no que diz respeito às testemunhas de Jeová, eu não tenho outra coisa para dizer a não ser, lamento, que você está mal informado e equivocado, pois longe está o povo de Jeová de ser uma seita, ainda mais quando associam esse termo à religião demoníaca. Por que, meu amigo e minha amiga? Porque seita não é e nunca foi religião demoníaca. O termo seita é de origem latim, secta, e significa partido, facção ou divisão, que são todas estas palavras para designar a mesma coisa. Para você melhor entender, farei aqui uma alusão. Suponhamos que você é membro de uma determinada religião. Você não aceita e não concorda com as doutrinas e ensinamento dela. Daí, o que você faz? Antes de sair, forma uma seita, ou seja, uma facção ou divisão, que mais tarde, consequentemente, vem a tornar-se outra religião. Neste caso, você passa atualmente a fazer parte de uma religião que agora é ramificação que se originou de uma seita, ou seja, de uma facção ou divisão. Você entendeu? Pela qual você foi o ponto de partida. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Isso que é uma seita. Porém, é necessário deixar claro que as testemunhas de Jeová
não é nenhuma ramificação de alguma religião no passado, embora tenha sido chamada há muitos anos de estudantes da Bíblia. Houve apenas uma mudança de nome com base em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Bem, agora vamos ver exemplos na Bíblia. Queira, por favor, me acompanhar na leitura de Tito, capítulo 3, versículo 10. Eu disse Tito, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte, abre aspas, quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o, depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez. Fecha aspas. Aí eu lhe pergunto, você prestou bem atenção ao texto? Notou que o apóstolo Paulo, quando usou a palavra seita, não se referiu à religião falsa ou demoníaca? Tampouco às doutrinas de algumas delas. Mas se referiu ao irmão na fé, que no meio deles, ou seja, dos cristãos fiéis, poderiam promover uma seita. Por esta razão, mandou que, depois de 2 vezes advertido, o homem que continuasse a promover uma seita fosse rejeitado. Evidentemente, significando que devia ser expulso da congregação. E por falar em expulso da congregação, saiba você que até hoje na organização de Jeová é assim. Qualquer irmão ou irmã que tentar promover uma seita, pode acontecer o mesmo. Ser advertido, ou pior, expulso da congregação. No nosso caso, mais conhecido como desassociado. O que prova que as testemunhas de Jeová nada têm a ver com seita. Tá bom? Mais uma vez, eu convido você a ler mais um texto. Queira, por favor, me acompanhar na leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 ao 19. Eu disse 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 ao 19, que diz o seguinte: mas, ao dar esta ordem, não os elogio, porque não é para o seu benefício que vocês se reúnem, mas para o seu prejuízo. Versículo 18. Pois, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vocês se reúnem como congregação, existem divisão entre vocês, e, até certo ponto, acredito nisso. Versículo 19. Pois certamente haverá seita entre vocês, para que também fique claro qual de vocês são aprovados. Fecha aspas. Bem, mais uma vez eu lhe pergunto, você prestou bem atenção no texto? Notou que o apóstolo Paulo não usou a palavra seita como sendo uma religião falsa e demoníaca? Ele tampouco se referiu à doutrina existente em alguma religião. Mas note que, no versículo 19, ele diz que entre os aprovados haverá seita. Entre os aprovados haverá seita. Aí eu lhe pergunto, quem são os aprovados aqui? Segundo Paulo, certamente só pode ser os cristãos fiéis e verdadeiros, que se negasse a ficar envolvido em criar divisões dentro da congregação ou apoiar determinada facção, pelos quais se destacariam pelo seu proceder fiel e dariam evidência de ter aprovação de Deus. Outra coisa, Paulo nesse texto não está advertindo os irmãos da congregação
e, ao mesmo tempo, indo para uma religião diferente e vizinha, ali do lado, dizer que as pessoas que estão ali são uma seita e estão contaminando com as doutrinas falsas os cristãos fiéis e verdadeiros da sua congregação, como fazem hoje alguns pastores evangélicos, no que tange às testemunhas de Jeová. Se você lê o texto, meu amigo e minha amiga, fazendo um quadro mental, ou seja, se imaginando na ocasião, certamente irá perceber que as palavras do apóstolo Paulo foram dirigidas aos irmãos na fé dentro da congregação. E com base em tais palavras, eu poderia dizer que toda religião é uma seita. Por duas razões. Primeiro, Paulo, sendo cristão, disse que haveria seita entre os aprovados para que esses aprovados fossem manifestos. Então, Paulo está incluído entre os aprovados, cuja seita há de existir. Sendo assim, todos que se dizem cristãos devem se acostumar com a ideia de que seita surge entre eles. Do contrário, terão que reconhecer que seita nada tem a ver com religião demoníaca e com falsas doutrinas. Segundo, ainda se imaginando na ocasião, adeptos de qualquer religião hoje ficariam, melhor dizendo, divididos entre duas questões em que apenas uma decisão teria que ser tomada. Ou aceitaria Paulo como irmão na fé, sabendo que no meio dele há de surgir seitas, ou então passariam a viver como ímpios e incrédulos fora da congregação. Outra coisa, nas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 17, capítulo 15, versículo 5, e o capítulo 26, versículo 5, a palavra seita está sempre se referindo a uma divisão dentro da religião judaica. Nada tinha de religião falsa ou demoníaca, pois o judaísmo foi constituído por Deus, minha amiga e meu amigo. Veja também que em Atos, capítulo 24, versículo 5, e o capítulo 28, versículo 22, a palavra seita é usada para se referir aos cristãos que no passado eram confundidos com alguma divisão existente do judaísmo, como eram os fariseus, os saduceus e assênios. Portanto, sendo assim desta maneira, a que conclusão devemos chegar? De que as testemunhas de Jeová não é uma seita. Põe na sua cabeça isso. De que as testemunhas de Jeová não é uma seita. E aqueles que usam a palavra seita para se referir a alguma religião pagã ou não cristã, falsa ou demoníaca, estão usando a palavra errada e cometendo um grande equívoco. Sem mais nada a dizer sobre esse assunto, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até o próximo áudio ou vídeo e um forte abraço. Esqueci uma coisa. Pare de ser enganado.